E se a gente vê, tipo, 15 minutos de um dia que você parar para ver qualquer documentário sobre a violência mesmo da agropecuária, do gado, da galinha, a gente vai entender que a gente come também o que nos mata. Hoje em dia tem muita pesquisa sendo feita para a modulação e o tratamento da microbiota intestinal, com probióticos, prebióticos, enfim, para o tratamento coadjuvante de doenças psiquiátricas. É possível a gente se tornar vegetariano ou até mesmo vegano sem nenhuma necessidade de suplementação? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, um programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a atriz Juliana Didoni. Oi, Ju! Oi, tudo bem, Jairo? Obrigada pelo convite, adorei. E a médica nutróloga e diretora da Sociedade Brasileira de Nutrologia, Marcela Garcês. Olá, Marcela. Tudo bom, Jairo? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Juliana. Um prazer estar aqui com você. Pois é, pessoal, essa turma está reunida aqui para a gente falar de alimentação sem carne. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carne no mundo, né? Será que tirar a carne um dia, né, das nossas alimentações, das nossas refeições, pode contribuir, além da questão ambiental, para uma melhor saúde? É sobre isso que a gente vai falar. E eu começo perguntando para a Juliana Didoni. Ju, você foi vegetariana há muitos anos e aí durante a gravidez você voltou a consumir carne. Como foi esse processo e qual é a tua relação com carne hoje em dia? Eu acho, Jairo, que essa questão da gente comer carne é muito relacionada também aos hábitos que a gente foi ensinados ao longo da vida, sabe? Eu sou gaúcha, então eu já nasci assim, de um lado o peito da mãe, do outro era chupando um bifinho. Lá em casa, todo domingo era sagrado, o churrasco com a maionese, com a carne assada, não. Então, foi meio natural, assim, para mim. Era isso que tinha. Eu acho até que essa tomada de consciência sobre o consumo de carne, ele vem de uns anos para cá, né? Não é muito longa essa consciência, assim. E depois, já mais velha, aqui no Rio, eu comecei a criar essa consciência quando eu comecei a fazer yoga. Que aí, estudo aprofundado, né, sobre a carne, sobre a violência na produção de carne. Tudo isso me abriu um despertar que eu falei, não quero contribuir para essa tão violenta, né, com o desmatamento da Amazônia, com essa bomba carbônica, tudo isso, assim, começou a martelar muito na minha cabeça. Eu falei, realmente eu não preciso me alimentar violentando um animal. E aí parei radical, parei tudo, parei peixe, parei carne, parei frango, e me senti super bem, sabe? Energeticamente, as pessoas até falam, a doutora vai poder explicar um pouco melhor, que carne precisa, que é vitamina, que é ferro, não. Mas acho que se você tem uma alimentação equilibrada, se você procura se informar depois o que você vai substituir da carne, você se sente mais leve, sabe? Eu me sentia super ativa, e fiquei uns bons 7 anos assim, e também levando essa consciência para minha família e tudo mais. Nesse período em que eu fiquei vegetariana, os almoços de domingos, pelo menos quando eram aqui em casa, era sem carne, e minha mãe começou a curtir, entendeu? Só que aí quando eu engravidei, tudo mudou. Tudo mudou, não sei nem explicar, mas deve ter alguma coisa química, hormonal, tudo mais, de necessidade do corpo. E quando eu tava com 2 meses de gravidez, eu falei, gente, convidei todo mundo, assim, falei, a gente precisa de uma churrascaria, eu quero comer muita carne. E aí a galera até me vendo, minha mãe, meu ex-marido, meu marido na época, eles ficavam, gente, você vai passar mal? Você não comeu muito tempo? E eu tava, tipo, meio selvagem mesmo. Talvez a mulher entre num lugar mais primitivo, mais selvagem. E aí comecei a comer muito. Na gravidez comi desenfreadamente, não só carne, como tudo. Eu engordei tipo 22 quilos. E agora, com o Liz, já com 2 anos,
eu vejo que a carne, já há mais tempo, assim, desde que ela começou a introdução alimentar, que ela não gosta de carne. Ontem mesmo eu fiz um bifinho e tal, com arroz, legumes, e ela devolve sempre, sabe? Sempre. Tipo, se a carne não tiver muito especial, muito bem feita, ela recusa, sendo que legumes, vegetais, ela come super bem. Então, também realmente as crianças do futuro, né, podem nos ensinar que isso é só um hábito. E entender a criança, esse hábito de dar carne é da minha mãe, que eu trouxe também. Mas eu não preciso. E aí eu tenho feito muito mais comida vegetariana aqui para mim, para ela, sabe? E segunda-feira aqui em casa é lei, é sem carne, sempre, porque realmente a gente precisa diminuir esse consumo de carne, né, Jairo? Precisamos parar imediatamente com esse consumo tão inconsciente e desenfreado. Legal, muito legal as coisas que a Ju trouxe. E eu queria aproveitar, Marcela, para te perguntar, aproveitando toda essa história da Ju, primeiro o seguinte, realmente carne é essencial ou não, né, para a nossa vida? Será que em excesso ela faz mal? Essa história da gente tirar carne 1 ou 2 dias da semana é benéfico para a nossa saúde? E se você conseguir explicar um pouquinho por que ela ficou com essa fissura por carne durante a gravidez, se foi uma coisa dela, é uma coisa que acontece com todas as mulheres, e se dá, né, para levar uma gestação inteira sem comer carne, né, as vegetarianas, os veganos, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história toda. Bom, Jairo, vamos lá. Então, a tua primeira pergunta é se carne é essencial, e eu tenho que dizer que carne não é essencial. Nós podemos ter uma alimentação absolutamente balanceada, uma dieta desequilibrada, ela pode ser onívora ou pode ser vegana. O fato de você não comer carne e eventualmente substituí-la por proteínas de boa qualidade, de alto valor biológico, eu digo, o vegetarianismo por si só tem várias classes de vegetarianismo. Temos aqueles que comem ovos e comem leite, temos aqueles que comem laticínios, mas não comem ovos, temos os que comem ovos e não comem leite, temos aqueles que são pseudo-vegetarianos, que não comem carnes vermelhas, carnes de animais de sangue quente, mas comem peixes. Então, esses, normalmente, que têm algum aporte de proteína de origem animal, não vão apresentar, normalmente, nenhum tipo de carência, como que são as mais comuns, como a carência de B12 e carência de ferro. Porém, temos aqueles que vão ficando com a sua alimentação mais estrita, com escolhas alimentares mais estritas para as opções e as escolhas de vegetarianismo, que são os veganos, que são os plant-based, que são veganos que não comem nada que tenha sido processado, e temos os crudívoros, enfim. Todas essas pessoas, por algum motivo, fizeram essa opção. É diferente de quando nós, médicos, e nós, nutrólogos, temos que fazer isso com muita frequência, que é orientar os nossos pacientes a retirarem grupos alimentares porque eles têm um diagnóstico. E isso é uma coisa. A outra coisa é quando o teu paciente vem e tem essa opção, tem essa escolha. E se ele escolhe, cabe a nós, médicos, acolhermos esta escolha, respeitarmos esta escolha e sermos um mediador para que esta escolha não traga nenhum malefício. E é absolutamente possível ter uma alimentação vegetariana com todo o aporte necessário e, eventualmente, a pessoa tendo, se a pessoa passa a ser vegetariana a partir da vida adulta, eu digo que tem uma diferença muito grande entre as crianças que crescem numa família vegetariana, que já tem uma cultura alimentar, já tem o hábito de experimentar novos conceitos alimentares, diferente daquele adulto que passa a ser vegetariano depois da adulto e tende a trocar proteínas por carboidratos. E aí eu digo que acaba tendo, eventualmente, problemas ou carências. E aí vamos para a tua última pergunta com relação a essa questão do período gestacional. Em todo esse período gestacional, a mãe tem carências nutricionais muito particulares de cada época,
que impactam a formação e a saúde dessa criança até a vida adulta. E aí, neste momento, é prioritário à vida que este aporte desses nutrientes seja adequado. Então, aquele ferro que ia faltar no final da gestação, a mãe já no início da gestação tem uma voracidade por alimentos fontes de ferro, e como a memória da Ju, na época que entrou na gestação, era do alimento assim com maior biodisponibilidade de ferro, são as carnes. E aí, obviamente, teve essa voracidade por voltar a ingerir carne, e aí, obviamente, que o momento permitia, mas quando a mãe não quer comer carne durante a gestação, seja por que motivo for, ou até por uma questão de opção mesmo, ela é uma vegana ou uma vegetariana que não come carne, ela pode passar a gestação absolutamente inteirinha, sem ingerir nada de carne, e essa criança não ter nem a mãe, nem a criança ter nenhuma carência de ferro, de B12, desde que essa alimentação esteja adequada e a mãe eventualmente suplementada adequadamente. Legal. Eu digo, inclusive, mais, é possível ser atleta e ser vegetariano, é possível não só a gravidez, mas é possível envelhecer bem e ser vegetariano, sem questões de metabolismo ósseo, sem decréscimo na síntese de colágeno, é absurdo, sem perda de cabelos e assim vai. Legal. E olha só, você que está em casa, está gostando do papo, quer mandar uma pergunta, tem alguma dúvida para a gente? É só caçar o Instagram do Viva Bem, mandar sua questão, sua dúvida, sua pergunta, a gente tenta colocar aqui durante o programa. E eu separei uma para a Ju, que é a seguinte: Ju, nos dias que você diminui ou não come carne, acho que você falou que é as segundas-feiras, né? Pelo que você substitui? O que você come nesses dias? Cogumelo, shiitake, o shimeji, ou aquele cogumelo Paris mesmo. Acho que a quinoa é uma comida, né, de bastante com bastante nutrientes. O cogumelo, realmente, eu gosto de fazer um risotinho e colocar junto folhas escuras também, ou bater uma couve com um suco verde, sabe? Eu tenho feito a segunda sempre, mas nos outros dias também, sabe? Eu não acho que é legal a gente comer nas 3 refeições que se fazem, né? Principalmente carne em todas. Muito louco, né? Por que a gente precisa almoçar um frango e jantar uma carne bovina? Ou um peixe? Sempre tem que ter carne? Não, né? Isso é hábito também, eu acho. É um costume. O que nos foi ensinado, assim. Mas é o que até a Marcela estava falando. O nosso país é tão rico de nutrientes e sabores que para essas pessoas, é isso que ela falou, para as pessoas que estão mais interessadas em descobrirem paladares novos, eu acho que você não sente falta de nada. O problema é quando você só come bife, arroz, batata frita e feijão. Tira carne. Você não come berinjela? Não, não como abobrinha? Não, também não como. E cenoura, e chuchu. Aí a pessoa não come nada. Aí você fala, bom, então não dá para fazer uma lasanha, não dá para fazer um risoto de legumes. Sempre vira a carne a principal coisa da refeição, né? Eu lembro quando eu era criança, se chegava e minha mãe falava que não tinha carne, era tipo tristeza, sabe? Cadê a principal coisa da comida? O resto era só complemento, acompanhamento, como a gente chama, né? E eu acho que, de repente, a gente tem que ter um novo olhar para que a carne também seja um acompanhamento, não o prato principal, e que não precisa, absolutamente não precisa estar em todas as nossas refeições. A gente tem que estar atento agora para esse novo olhar, se a gente quiser que continue o planeta habitável, né, daqui a uns anos. Eu estava vendo até que o Greenpeace falou que a gente precisa reduzir o nosso consumo de carne em 50% até 2050. Para a gente equalizar, assim, os danos do meio ambiente. Então, realmente é muito necessário que a gente mude esses hábitos imediatamente, né? Legal. Marcela, tem uma perguntinha aqui para você que seria a seguinte. Estou tentando reduzir as carnes, mas tenho muita dificuldade. Nesse processo,
né? Você acha que eu deveria optar cada vez mais por carnes brancas ao invés de carnes vermelhas? Isso procede? Faz sentido para você? E a maioria das pessoas, a maioria, mas não todas, se beneficiam da redução, pelo menos, de consumo de carne vermelha. E normalmente as carnes vermelhas são aquelas também que mais frequentemente a gente consome na forma processada, que além de tudo ainda trazem outros componentes que fazem mal à saúde se consumidos em excesso. Então, o fato da pessoa optar simplesmente, e aí ela não vai ser vegetariana, de reduzir o consumo de carnes vermelhas ou praticamente deixá-las e passar a consumir carnes mais brancas, essa é uma opção interessante. É uma opção interessante para a saúde da maioria das pessoas, sem decréscimo nenhum no que diz respeito a consumo de ferro, de proteínas, e é uma ótima opção, é uma boa decisão em termos de saúde. E eu queria complementar essa fala da Juliana com relação ao consumo das proteínas, que ela diz que come nas segundas-feiras cogumelos e quinoa, etc., que são boas fontes de proteína, mas eu quero lembrar para a população que nos escuta que a principal fonte proteica de origem vegetal são as leguminosas. E o que são leguminosas? É tudo que dá em vagem. É feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, soja, e aí temos outras que a gente não tem muito hábito de comer, como fava, por exemplo. Por isso que eu digo, o vegetariano, aquele que não vai ter carências nutrológicas, é aquela pessoa que se aventura com outras opções alimentares. Então, é muito importante que tenha sempre, que se identifique algum alimento proveniente das leguminosas. E ainda lembrando que as leguminosas ainda têm um problema, porque eles são a classe de alimentos que mais antinutrientes trazem. E aí faz com que a gente tenha dificuldade, às vezes, de absorver aqueles nutrientes que estão nesses vegetais, se consumirmos apenas um. Como eu disse, como a Juliana estava falando, a pessoa que come só arroz, feijão e carne, se só come feijão dessas leguminosas, chega uma hora que aqueles antinutrientes vão ser muito prevalentes por conta da dieta monótona. Então, é muito importante que se coma. Um dia tem alguma coisa de soja, seja um tofu, alguma coisa assim. No outro dia tem uma pasta de gergelim, de grão de bico. No outro dia tem uma sopa de lentilhas. No outro dia tem algo de ervilhas. E não só feijões. E quando a gente fala em leguminosa, a pessoa pensa, opa, eu como feijão todos os dias. E isso não é uma opção interessante. Eu digo, o vegetariano, para que não tenha carências, ele tem que ter uma variedade grande com relação ao consumo de alimentos. E aí a tendência é não ter carência nenhuma. Legal. Ju, mais uma perguntinha para você. No dia que você não come carne, você sente falta na energia, na sua disposição ou não? Eu sinto zero falta. Zero, zero, zero. E se a gente vê, 15 minutos de um dia que você parar para ver qualquer documentário sobre a violência mesmo da agropecuária, com gado, com galinha, a gente vai entender que a gente come também o que nos mata. Então, quando eu fiquei vegetariana, eu me sentia uma pessoa muito mais ativa e muito mais calma. Eu acho que a gente absorve essas coisas que o bicho também absorveu antes, sabe? Eu acho que essa loucura pela carne mesmo tem uma selvageria que na gravidez talvez seja bom, mas não para você levar para sua vida inteira, sabe? Eu acho que a gente absorve também essa energia assim da raiva, da agressividade. Eu me sinto muito mais plena e mais zen e zero cansada quando eu tô numa dieta sem carne. Eu acho que a carne nos traz alguma coisa ruim, assim. Aí pensando num plano mais espiritual, mas também científico, porque eu acho que, cientificamente falando, deve ter ligação, sabe? Entre o que a gente tá comendo. A gente não tá comendo um bichinho que foi tratado, feliz. Às vezes a gente come aquela galinha que nasceu e morreu ali, só se, né, comendo e
colocando ovo. Então, eu acho que realmente é necessário que a gente pense da onde é que vem a nossa comida. Marcela, a Ju trouxe uma questão aí ela coloca assim que quando ela comia carne, às vezes ela ficava mais irritada, mais nervosa, né? Do ponto de vista científico, né? Assim, óbvio que tem uma atribuição de valores àquilo que eu estou comendo, né? A percepção daquilo que eu estou comendo, ou mesmo essa história, né? De que muitos criadores hoje não se preocupam com esse negócio de bem-estar animal, animal welfare, que a gente já vê algumas fazendas na Europa, nos Estados Unidos, com foco muito grande nisso e tal. Mas do ponto de vista essa até é uma curiosidade minha, assim, eu quero saber um pouco a tua opinião. Do ponto de vista das emoções, do comportamento, né? Você acha que aquilo que a gente come, né, influencia naquilo que a gente está sentindo? Assim, você consegue traçar uma correlação do ponto de vista científico, pesquisa entre o tipo de alimento que você come e como você se sente do ponto de vista emocional? Conta um pouquinho a tua percepção para a gente nesse sentido. Bem, Jairo, eu te digo que eu acredito totalmente na questão do impacto do processo digestivo nas emoções, até porque o intestino é a área que chamam de segundo cérebro, é justamente a região onde nós liberamos a maior quantidade de neurotransmissores ligados a questões de emoções, prazer, etc. E aí, quando nós temos uma alimentação desequilibrada, nós temos impacto na microbiota intestinal, e aí este é um foco das nossas pesquisas, que é justamente a questão do impacto da microbiota, não só com as questões metabólicas, mas também com as questões de ordem emocional, tanto que eu digo, hoje em dia tem muita pesquisa sendo feita para a modulação e o tratamento da microbiota intestinal, com probióticos, prebióticos, enfim, para o tratamento coadjuvante de doenças psiquiátricas. Mas o que eu quero falar com relação à digestão das carnes, e as carnes, particularmente as carnes vermelhas, são os alimentos entre aqueles de maior dificuldade digestiva, e com maior impacto, e com maior tempo de digestão, e com maior impacto na microbiota, no equilíbrio da microbiota, que é a flora intestinal. O que acontece? Quando você deixa de comer essas cadeias de aminoácidos tão longas, que são em grande quantidade, em excesso, isso faz com que a pessoa tenha um processo digestivo otimizado, melhorado. A tendência é comer mais fibras, mais alimentos, fontes inclusive de vitaminas, de minerais. Então, a saúde, desde que esse processo seja equilibrado, desde que a pessoa não faça más trocas, que não tenha escolhas equivocadas, que troque proteína por proteína. Normalmente as proteínas de origem vegetal são de maior digestibilidade, mais fácil de digerir, e os alimentos que vêm junto com uma dieta vegetariana em equilíbrio, normalmente são alimentos fontes de minerais, de vitaminas, etc. Então, a tendência é a pessoa sentir-se melhor, mais leve, mais disposta. Mas eu também se a opção da pessoa é comer as carnes, que faça de maneira equilibrada, que não faça de forma excessiva. Então, você vê pessoas comendo grandes quantidades de carne. Isso realmente, no mundo moderno, cada vez cabe menos. Aquela pessoa que come grandes volumes de proteína de origem animal, do tipo carne, em todas, praticamente, as refeições. Então, isso é algo que dificilmente consiga se manter por muito mais tempo por conta de questões de impacto, de sustentabilidade, enfim. Então, essas escolhas vão ter que ser feitas e revistas pelas pessoas que querem viver bastante. Tem uma última perguntinha para a Ju, antes da gente ir para a nossa sessão final. Ju, você tem algum plano no horizonte de voltar a ser vegetariana ou não? Eu tenho cada vez mais, assim, cada vez mais. E aí eu volto a falar que é pelo exemplo da Liz, né? Engraçado, porque nós pais que somos os exemplos, mas quando a gente se permite também aprender com a criança, é muito rico. E eu vejo que essa geração do futuro, eles são muito conectados aos animais, aos bichos, né? É difícil entender que
a galinha que ela vê cantando na TV, de repente ela vai comer, sabe? É estranho. E eu vejo que ela fica, mas cocó, peixinho, e ela mesmo não só não racionaliza direito e acha estranho, mas também o inconsciente dela, quando vai comer, o paladar mesmo já rejeita, sabe? Então eu falo, nossa, por que não? E a verdade é que a ignorância é uma bênção, porque quanto mais você se informa sobre o que está acontecendo no mundo, menos você quer comer carne, sabe? Você fica numa luta desesperada para limar isso da sua vida, assim como os embutidos que a doutora falou. E aqui em casa, realmente, a gente já não come muita coisa que antes eu comia, e cada vez mais será um exercício, acho que diário, de consciência, sabe? De você falar, me vê não sei quanto de presunto, você vai, não precisa, sabe? Mas também não gosto do radicalismo, eu acho que, assim, às vezes se acorda e fala, vou ser vegana para sempre. Não vai funcionar, né? Acredito que um equilíbrio, uma mudança de hábito, para de comer um dia, depois 2, depois 3, se sentiu feliz, acha que isso é melhor, e aí então vai se aprofundando nessa coisa do sai do vegetarianismo, vai para o veganismo, né? Mas faça aos poucos, né? Porque se você come carne a vida inteira e vai decidir agora com 30, 40, 50 anos mudar, que maneiro, eu acho muito incrível. Mas tem que ser feito com cautela, não só para o seu corpo não sentir tanto impacto, mas acho que também psicologicamente, sabe? Senão você vai ficar um mês super focado e aí depois você vai falar, não quero mais, imagina, tava louco quando eu pensei nisso. Na verdade, não, é uma atitude muito lúcida você diminuir o seu consumo de carne, então que ele seja feito aos poucos, né? A gente está quase chegando ao final do programa, mas antes a gente vai para a sessão confessionário. Nessa sessão, a atriz e a médica vão confessar para a gente um pequeno pecado de saúde alimentar que elas, né, alguma dica que elas estão carecas de recomendar para as pessoas, mas que elas não conseguem ou não querem seguir. Vamos começar? Juliana, conta pra gente. O meu é chocolate. Chocolate, eu sei que a Marcela vai dizer que não pode comer todo dia. Ou será que pode? De repente pode, né? Porque os 70% até pode. Ela vai dizer que esse pode comer um pouquinho todo dia. Mas eu como todo dia. Ainda mais nessa quarentena, gente. É assim, comfort food, sabe? É o meu chocolate, minha Nutella, meu brigadeiro. Aqui no final do dia, depois de todos os afazeres domésticos e de mãe, de trabalho, é muito a comidinha consolo, assim, sabe? Gostosinha. Então, eu confesso que eu tenho comido chocolate todos os dias e nem sempre são em doses equilibradas. Vamos ver se a doutora absolve você do seu pecado. Vamos lá. Não, o chocolate, Juliana, com certeza o chocolate é um alimento muito saudável, desde que ele tenha, e eu vou dar uma dica, sempre que você for comprar um chocolate, você vira, na parte posterior do chocolate, tem a lista de ingredientes. Se o primeiro ingrediente for cacau e não açúcar, você pode colocar no seu carrinho, levar para casa e comer mais ou menos uma quantidade, lógico, isso depende do peso da pessoa, que as pessoas que têm o excesso de peso não devem comer quantidades muito altas, mas a quantidade vai em torno de 25 a 50 gramas dia, 25 gramas de um chocolate é 70%, já traz todos os benefícios. O chocolate é um alimento extremamente benéfico, tanto para a pele, que se achava que fazia mal, e o que fazia mal no chocolate era o açúcar, como para a proteção de doenças cardiovasculares, etc. Então, pode comer, mas é o chocolate que tem cacau como primeiro na lista de ingredientes. Isso geralmente acontece ao redor de 70%, 70% para cima. E eu também, eu digo, como toda mulher, eu tenho justamente o mesmo pecado. O meu pecado é gostar de açúcar mais do que eu gostaria, mas eu tenho, o meu pecado, ele existe, mas eu tento ferozmente controlá-lo e tento não comer doce todos os dias, e não tem como ser diferente, porque senão, eu digo, açúcar é um dos alimentos, os açúcares simples, os açúcares doce mesmo,
São alimentos absolutamente dispensáveis e são daqueles que têm mais impacto inflamatório no nosso organismo. E eu digo, particularmente nesses dias, é algo que a gente não deve comer de forma abusiva. Eu digo, tem dois consumos que, infelizmente, aumentaram muito nesse período de pandemia, que é o consumo de açúcares, porque as pessoas têm um relacionamento afetivo com os alimentos doces, isso dá uma sensação de conforto, e realmente isso impacta na saúde, metabolicamente falando, e o consumo abusivo de álcool, que também é outra coisa que tem aumentado muito nesse período de distanciamento social, as pessoas mais confinadas têm consumido uma quantidade maior de álcool com todos os impactos que tem o consumo de álcool de forma abusiva. Então, é algo que a gente tem que realmente cuidar. Legal. Ju, muito obrigado aí pelas tuas considerações, por dividir as tuas experiências com a gente. Marcela, super obrigado por todos esses esclarecimentos. Nossa, acho que você traduziu totalmente tudo aquilo que a gente gostaria de saber sobre essa questão de carne, vegetarianismo e suplementação. Queria agradecer muito a presença das duas. Muito obrigado. Obrigada, Jairo. Também adorei o papo, adorei o tema, e acho que Marcela trouxe luz aí para várias questões que eram minhas e também fortalecendo essa escolha desse consumo de carne mais consciente. Obrigada, adorei. Obrigada, Jairo. Eu também quero super agradeço a Juliana pela parceria, ao Jairo pelo convite, estou sempre às ordens. Um prazer enorme estar aqui, falar desse tema que é tão apaixonante, tão atual e algo que realmente vai entrar na nossa vida de uns anos para frente, das novas gerações. É algo que tem que ser revista, a questão de cultura alimentar, de consumo de alimentos de origem animal, porque realmente é algo que só vai aumentar. Muito obrigado às duas. E você aí de casa, curtiu o papo, aprendeu um monte? Pois é, então amanhã acompanha a gente volta falando de saúde da mulher. Até mais. Qual?